Preste atenção no que eu vou falar. E falarei aqui a pedido dele, porque hoje não é diferente de todos os dias ocultos aqui nesse púlpito. Porque quem sobe aqui, sobe para honrar o que ele pediu. Não sobe para falar o que quer. Não diferente de todos os cultos, hoje o pedido do meu Senhor vai se tratar aqui sobre a soberania dele, também do Deus Criador. E o pastor aqui vou honrar esse pedido, começando a chamar a atenção de vocês aqui. Um detalhe importantíssimo, tá? Quando a gente chega para ensinar vocês a verdadeira fé, não é só para fazer você ficar inteirado no assunto de como você deve se salvar, o que precisaria se cumprir em Cristo para se salvar, tendo em vista que ninguém estaria aqui hoje se não tivesse interesse nisso, acredito eu. E a gente se prontifica assim, de trazer a palavra, com esse olhar, de honrá-lo, porque a pedido dele tem que ser apacentado esse rebanho que quer se salvar, pela carência e a necessidade disso, porque ninguém nasce aprendendo isso ou sabendo disso. Por isso esse conhecimento é um conhecimento adquirido. E a função da igreja é mais ou menos essa: amparar, acolher, dentro do pedido dele, da necessidade de todos nós. O bíblico tem essa função. Mas não é toda a pregação, mas em algumas, parece que eu estou falando aqui na frente, aqui, gente que está embaixo não está acreditando no que eu estou falando. Não estou falando biblicamente não, estou falando de acusações que eu faço, de denúncias que eu faço, exposições que eu faço. Parece que tem gente ouvindo isso e como querendo dizer, será mesmo? E eu venho constantemente falando isso para vocês. Tem público dentro da igreja, hoje em dia, vai escutar besteira, mas para ouvir realmente a escritura e a verdade cristã ser dita, a igreja está assim. Eu vou falar de uma coisa aqui importante, mas lhe garanto que se você for na igreja desse safado aqui, se você for na igreja dele, está lotado de gente lá, festejando, alegre, regozijante por tudo que é feito ali. Mas aqui é onde Jesus fala, aqui é onde a verdade é dita, o cenário que a gente vê aqui é esse: povo engessado, recuado, abatido, e eu não sei porquê. Então o meu convite para você que não quer realmente servir a Cristo com dignidade e corresponder à expectativa do amor dele, vai para lá, vai para a igreja desse cara aqui, que você merece um pastor e uma igreja que nem essa, porque talvez você seja igual, da mesma lata, da mesma qualidade, do mesmo perfil. Respeita as coisas que Deus fala aqui nesse lugar. E a maneira como Jesus tem falado aqui se comprova. A gente não é falsificador e muito mais ainda, tá? Somos profissionais naquilo que fazemos aqui. Então quando você botar o pé aqui dentro dessa igreja aqui, você guarda a palavra e respeita essa instituição. E eu estou cansado de falar isso para vocês aqui. Vocês olham um homem, vocês não olham para ele, porque o dia que vocês olharem para ele, vocês vão ter outro tipo de comportamento. E os irmãos aqui que não tem nada a ver com isso, ora para que você não fique igual. Porque tem uns aqui para mim que estão batendo cartão aqui, fazendo hora extra nessa igreja. Você tem que ir para essa igreja aqui, rapaz. Esse aqui deveria ser seu pastor. Eu vou tratar sobre soberania. Eu só peguei o Google e coloquei soberania de Deus. Pastor diz que soberania de Deus não existe, tá? Caiu um monte, mas eu peguei esse daqui, que esse daqui é um dessas figurinhas, dessas Nutelinhas que está aparecendo de gestor dentro da igreja, hein? Eu não conheço, tá, essa pessoa, eu digo, o que ele vem pregando, tá? Mas já sei que ele é um desses figurões que está dentro dessa teologia coach, ou desse relativismo teológico, tá? Olha o que esse cara me fala sobre a soberania de Deus. Vitor Azevedo é o nome dele, conhece? Ele duvida da soberania de Deus. Ele diz assim:
Se Deus estivesse no controle, não teríamos história de crianças com fome, de mulheres estupradas, miséria, coronavírus, governos oprimindo os seres humanos e calamidades. Então, Deus não está no controle de tudo. Fala aí o pregador. Quem está no controle somos nós, diz ele aqui, tá? Vou repetir para você, que se Deus estivesse no controle de tudo, se ele realmente exercesse a soberania, para esse pastor, nenhum mal na sociedade estaria acontecendo aqui agora. Mas porque existe a calamidade, né? Porque existe essa visão apocalíptica, ele entende que Deus, em certa parte da história, se ausentou e deixou. Eu venho falando isso para vocês, está sendo pregado, e deixou a critério do que o homem resolva, do que ele faça. O que esse cara quer com isso? Ele quer dizer exatamente que o poder está na igreja e o controle das coisas está sobre ela, que ela pode pregar o que ela quiser, ensinar o que ela quiser, porque Deus se ausentou. E dentre outras coisas que ele também quer gerar com esse sentimento, tá? Filosófico. E uma dessas coisas que eu posso, uma destas que ele quer alcançar é embutir na cabeça das pessoas que, além do homem estar à frente de tudo e do destino das coisas, que aquilo que se esperava não vem: juízo, condenação, a vinda de Cristo, arrebatamento da igreja, porque Deus parou na história. Ele está meio que preparando aqueles que escutam a sua pregação, tá? A acreditar em um mundo novo. Aí vem aquela regra de doutrina social, porque a incumbência, a responsabilidade é da igreja, são dos cristãos, é do povo religioso, e é meio isso que esse cara está tentando com essa afirmação aqui. Agora, eu não estou para falar dele, nem obviamente pregar sobre ele, mas querendo aqui deixar claro para vocês, e o que eu venho denunciando há muito tempo, desses agentes, né, que a nova ordem de educação religiosa mundial vem infiltrando dentro da igreja há décadas, controlando o ensino, a educação, a instrução, subvertendo, corrompendo o pensamento de fé e corrompendo a doutrina da igreja. E esse cara tem público, eu sei que tem, não conheço, mas ele tem popularidade, tanto que ele falou e um monte de gente entrou criticando. Então quer dizer que o que ele fala tem marketing, tem público, tá? A gente fala e demora 50 meses para chegar no indivíduo lá do outro lado. Esses caras falam, no dia seguinte eles atinjam inúmeras pessoas. Eu não estou enciumado, nem estou com inveja, é porque o sistema colabora para que esses caras realmente apareçam. O sistema existe para isso, para garantir que todos aqueles que dominam os aspectos e os assuntos da verdade de qualquer assunto não tenham a atenção do povo, sejam extintos, porque eles botam gente desse tipo para falar e para baixar o QI da população, como também afastar a igreja de Cristo, porque nós estamos vendo agora esse trabalho trazendo resultado, e o cenário é crítico, é caótico. Eles não dão texto, eles não pregam versículos, eles não dão citações, eles só falam isso. Eu vou entrar no mérito agora da minha ciência, tá? Da minha ciência de fé, que é entender e compreender o que Jesus ensinou. Para você falar alguma coisa sobre Deus que vá contra os seus atributos, você tem que provar que isso é uma verdade. Você expressar uma opinião sobre Ele é uma coisa, tá? Agora, você falar afirmando alguma coisa sobre Ele, você está contra aquilo que Ele revelou. Então, para você realmente, exemplo aqui, dizer que Deus ele não tem mais a soberania de todas as coisas existentes, você tem que provar por quê. E não é esta razão ou este motivo que vai convencer que as coisas estão ruins aqui nesse mundo. Não é porque as coisas estão ruins aqui e o homem está suscetível a estas coisas
que você pode chegar de repente e dizer que Deus se apartou do mundo e é um mero espectador agora de tudo que está acontecendo aqui nessa terra. Precisa muito mais do que isso para você tratar um assunto desse tipo e convencer realmente você e quem vai te escutar que realmente pode ser, mesmo que Deus ele tenha aberto mão dessa autoridade máxima e suprema. Então eu vou trabalhar com você aqui hoje, contrário ao que esse cara não fez. Eu vou trabalhar quais são os aspectos dessa soberania, tá? Atributos dessa soberania que estão em destaque para a humanidade e perante a humanidade operam livremente, progridem livremente os aspectos da sua existência e da sua soberania, proclamam isso, tá? E quando digo livre, porque não precisa do homem. Eu vou trazer descrições da vontade dessa soberania, um Deus que tem propósito e fundamento essencial, elementos da soberania que o pastor também vou tratar aqui nessa pregação hoje, que quer dizer que Deus existe por si mesmo e não precisa de ninguém, e falar de liberdade e necessidade, quando entra o mérito da vontade de Deus, se Ele, por ter vontade de ser soberano, Ele é tirano. E vou falar algumas coisas dentro disso que o pastor já citei, para quem eu vou ouvir a reprise dessa pregação depois. Então, de primeira mão, eu vou voltar para esse texto de Romanos 9, mas quero ler agora Daniel capítulo 4, versículo 35, que é o primeiro detalhe do que o pastor eu vou tratar aqui com os amados irmãos. Então vamos à procura realmente de entender e compreender se Deus realmente perdeu soberania, entendeu? Como esse safado aí falou. Daniel capítulo 4, versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Amém. E aí Romanos 9, versículo 19 até o versículo 29 que eu li com vocês aqui, como outros textos também deixam claro aquilo que eu vou falar. O que seriam atributos da soberania de Deus? Como a gente pode identificar quais são esses atributos? Tudo que se origina dele e do que ele faz. Em seminário a gente diz assim para todo mundo: olha, Deus ele não pode ser visto pelo homem por meio do que ele é, mas por meio do que ele faz, porque ele quis assim. Pergunta para ele. Mas essa é uma determinação que ele implica desde o início a todos nós, que o Filho desceu aqui e ratificou que o Pai é Espírito, que Deus é Espírito e convém que seja assim. Então Deus ele tem que ele passa a ser comprovado na sua existência e na sua essência, não por um corpo, mas por ações, por trabalho, por obra feita. E Ele quer que seja visto assim. Então como que a gente considera atributos de soberania? Tudo que se origina disso, do que Ele criou, do qual Ele é proprietário, possuidor e senhor disso. Eu li com você aí. Vou repetir. Pertencem a Ele, porque Ele é o Criador, proprietário, possuidor e senhor disso, de todas as coisas. Então tudo que se origina dele, de uma ação dele, Ele é o fundamento final disso. É a primeira coisa que eu queria falar aqui. Ele pega, cria tudo isso, coloca o homem como agente desfrutador do privilégio, né? Ele tem o privilégio, ele vai desfrutar. Coloca ele no meio das coisas criadas e se aparta. Biblicamente isso é uma coisa impossível, porque tudo aquilo que ele criou,
ele controla. Isso aqui é um caráter nítido e explícito por toda a Escritura Sagrada. Tudo que ele criou, tudo que ele formou, ele é proprietário, controlador e administrador destas coisas. Então ele não pode se apartar, porque vai contra o caráter dele, a natureza dele e da sua formação. Foi claro? Agora, onde ele está? Aonde ele está é outra coisa. Aonde ele pode ser visto, aonde ele pode ser experimentado, aonde ele pode ser contemplado por você, não é meu tema aqui agora. Meu tema com você aqui agora é derrubar essa tese de um Deus inativo, que eu venho falando há muito tempo, que está pairando aí na cabeça do povão, por causa de vagabundo que nem esse aqui, que fala sem tese, fala sem base, fala sem princípio, tá? Fala para encher linguiça, porque para ele provar que Deus não está operante mais em sua soberania, necessitaria de que tudo aquilo que ele formou e criou parasse de funcionar. Então, se Deus parou, tudo tem que parar. O detalhe não é a corrupção, o detalhe não é a iniquidade aqui nesse mundo. O detalhe é que para que a soberania de Deus seja reconhecida por nós, o que ele criou deve existir, permanecer conforme as suas determinações e os seus decretos. E não é o que nós estamos vendo, não é o que nós estamos testemunhando. É muito bom para esses cafajestes chegar, falar que Deus existe, que Deus isso ou Deus aquilo, a troco de nada, porque você usufrui de um direito, de viver, de existir dentro de um lugar da qual ele criou, da qual ele é o proprietário. Você usufrui desse direito de extrair do que ele criou para te manter existente. E isso já é um decreto, ou uma forma de se provar o quanto Deus é soberano e perfeito naquilo que ele faz, porque isso se mantém repetindo dentro de gerações. Aquilo que partiu dele e de uma ação dele vai ter fundamento final. Só para quando ele quiser, só para quando ele determinar, só para quando ele julgar. Se foi ele que começou, ele termina. Só ele pode terminar e só ele tem essa autoridade. Foi claro? Então por que você replica contra Deus? Porque você não pode replicar contra nada do que ele fez, porque ele é o Criador. Você não pode replicar contra nada daquilo que ele formou ou daquilo que ele fez, porque tudo parte dele, ele só te emprestou. Por isso ele é o fundamento essencial disso. Agora você entra dentro da casa de uma pessoa que te dá um quarto para morar, não cobra de você nada, não te dá as contas para pagar, deixa você usufruir de tudo ali, da qual ela é proprietária, e ainda vai na cara dela e diz para ela o quê? Que não está como você quer? Pede para sair do mundo, pede para sair da vida, porque aonde você está, lhe foi emprestado. Isso é teologia, senhores. Já o resto é perca de noção total. Não tem sentido um indivíduo vir para o mundo, a existência, sem a sua própria determinação, tá? Porque a gente veio para o mundo sem querer vir. Nós viemos para a existência por uma determinação maior, que é a dele. Estamos dentro do plano que ele organizou, que ele criou para ser reconhecido e para ser glorificado. E a gente ainda vai discutir com o dono por que as coisas foram feitas assim e são desse jeito.
Então quem é você, criatura, para replicar com quem te criou? Porque eu nasci assim. Você é pequeno demais para desacatar Deus. É o que Paulo na verdade está tentando fazer, ressuscitar e acordar dentro do homem. O senso de identificar a sua miséria e o quanto ele é pequeno diante dessa grandeza, quanto ele é miserável e pequeno diante desta dimensão que é a criação, que é a formação literal disso, da qual Deus é glorificado e se mantém existente, porque subsiste o que ele fez, subsiste o que ele criou, permanece o que ele fez e criou, operando até hoje, repetindo a perfeição disso para as gerações. Eu tenho que repetir novamente para você? Então tudo que se origina dele, ele é o fundamento essencial e final. Então o dia que ele quiser sair de cena, largar o mundo para todos vocês, ou para ele ou para ela, ele vai falar. Só que tem um detalhe, ele vai tirar a tomada e vai desligar tudo. E mais nada do que ele criou vai prover para a humanidade benefício e substância de existência. Então se vira nos 30 aí. Não é o que aconteceu. O que aconteceu é que aqueles que foram criados usurparam tudo isso que eu estou tratando aqui, do que pertence a ele, do que foi criado para ele, da qual ele é possuidor, administrador, senhor, e se sentem donos. Como a sua vida você trata assim, como algo da qual você tivesse domínio total, e veio à existência sem pedir, sem querer. Estranho você achar que você tem controle de tudo, ou que você é o tudo, ou então que Deus se ausentasse disso, do plano, e entregasse a mim e a você a diretriz disso, que foi o que ele falou. E aonde está essa capacidade em nós? Administrativa. O que será que esses caras pensam que eles são para ficar achando ou acreditando que eles vão conseguir fazer alguma coisa ou mudar alguma coisa? Ou criar alguma coisa? É perca de senso e de capacidade de raciocínio e mental. O que eu acho que nesse indivíduo aqui é outra coisa. Ele é pago para falar besteira e ganha dinheiro para isso, para subverter. Mas tirando ele da reta e botando os outros que apoiam o que ele fala, filho, você não gosta de pensar. Você tem todos os teus neurônios fritados. Todos eles estão paralisados. Não é possível que você acredite numa coisa desse tipo, que tudo que existe e opera aqui agora é fruto do acaso, e que o homem tem domínio sobre tudo. Não é possível que tenha alguém hoje aqui nessa igreja que acredite nisso, sendo que nem da tua vida você consegue dar conta, nem saber até quando você vai existir. Você tem esses dados ou estas informações? Então enxerga a sua miséria. Conselho meu, enxerga a sua miséria, porque para provar que Deus está inoperante, tudo que ele criou tem que ficar igual. Tira da tomada, se você conseguir, e tudo parar de funcionar como ele determinou, pelas suas ações decretivas, eu vou acreditar. Está tudo parado, não tem mais ar, não tem mais oxigênio, não tem mais vento, não tem mais chuva, não tem mais semente, não tem mais terra produtiva. Acabou a existência. Agora vocês vão viver de você mesmo. Está preparado? Joia, vai viver de você mesmo. Vai viver só daquilo que você pode fazer. Não é justo pensar assim. Não é justo Deus ser julgado somente pelo metro quadrado de uma existência. Não é justo, depois de tudo que ele fez, você querer exatamente dialogar ou raciocinar teologia somente dentro de um paralelo ou de um metro quadrado da sua ignorância. Porque se você for lá para fora agora e abrir o teu olhar para aquilo que está lá, você vai enxergar ele.
Para de se olhar um pouco no espelho e olha para lá.